Now we stand in Torah to live our lives because the creator of all is by our side. There will be some violence going on in the world, but we have the shield of Yisrael. Praise Yahuwah because he is the shield against all human swords. He protects and defends his people from the conquerors. Praise Yah because he is the shield against all human swords. He protects and defends his people from the conquerors. Even the fathers of this generation cling to Yah, the Almighty. Let all the nations. Okay, we're back. Voltamos. How's it sound, yours? Good? Perfect. Two things. I'm disappointed. We've only gotten 2 QR codes. Duas coisas. Primeiro, eu tô desapontado que a gente só recebeu 2 QR Codes escaneados. So I'm going to put it up another time during the message. Vou colocar de novo durante a mensagem. Please, folks, give the terumah, Por favor, pessoal, dê a terumá. cast your bread on the waters, and it'll come back to you many times. Joga o pão na água e vai voltar para vocês múltiplas vezes mais. When I was during the break, Durante o intervalo, a matter of fact, let me put it up now because I want to say something to you. deixa eu colocar aqui que eu quero dizer um negócio para vocês. And there's the phone number if you want to send a check or make a big donation. E aqui está o número de telefone se quiserem mandar um cheque ou fazer uma doação grande. And Yahuwah, sometimes he speaks to you in the strangest places. Às vezes Yahweh fala contigo nos locais mais estranhos. And he said, how much did your heart surgery cost? Ele falou, Moshe, quanto custou a tua cirurgia do coração? So probably 60,000, 50, 60, I don't know, $1,000. 50, 60 mil dólares, algo assim. He said, if somebody obeys the Ruach Ele falou, sabe se alguém obedecer o Ruach and gives $15,000, $20,000 for the ministry, e dê 15, 20 mil dólares para o ministério, do you know how many heart surgeries I can do? sabe quantas cirurgias eu posso fazer? A lot less than 60,000. Muito menos do que 60 mil. You hear me? How many heart surgeries or people can we get saved? Quantas cirurgias de coração espirituais, quantas pessoas a gente pode fazer Não. ficarem salvas? Not with what one heart surgery cost, Não com o custo de uma, 60,000, 60 mil, but with just 20,000. mas com só 20. So I said, you're right, Yahuwah. Who am I to argue with you? Aí eu falei, você tá certo, Yahweh, quem sou eu para So please, discordar? those of you who are listening, Então, por favor, aqueles de vocês que estão ouvindo, Baruch Hashem Yahuwah, Baruch Hashem Yahuwah, and we're going to go right into part 9 of, part 10 nós vamos direto para a parte 10 in our ongoing series. da nossa série contínua. So this is going to be a little bit of a trick. Isso vai ser um certo truque. Today's going to be a little bit tricky. Hoje vai ser um pouquinho complicado. And thank you to everybody who's even now preparing their gift. E obrigado a todos que estão preparando os seus presentes. What I think we need to do here O que eu acho que eu preciso fazer aqui is we need to start in Chazon, é que nós temos que começar em Chazon, the book of Chazon or the Revelation. o livro de Chazon ou a Revelação. And we'll pick it up in the last chapter. E nós vamos começar no último capítulo. And he showed me a pure river of Mayam Chayam. E
E ele me mostrou um puro rio de Mayam Hayam, clear as crystal. claro como cristal. Then he tells us it comes from the Kisei of Yahuwah. E aí ele nos diz que vem do Kesei de Yahweh. Then he tells us about the fruit E aí ele nos fala sobre o fruto in the kingdom. no reino. No more curse, verse 3. Sem mais maldição, versículo 3. The Avadim are serving him. Os Avadim estão servindo a ele, No darkness. sem escuridão. So let's go back to 20. Vamos voltar para o 20. I saw the heavenly malach come down from the Shamayim, Eu vi um malach celestial descendo dos Shamayam, having the key of the bottomless pit tendo a chave do poço sem fundo, and a great chain in his hand. com uma grande corrente na sua mão. He laid hold of the dragon, the old serpent, Ele segurou o dragão, a antiga serpente, who is Satan, and bound him 1,000 years. que é S.A.Tan, e o prendeu por 1000 anos. And then it says that he was expelled into the bottomless pit, E aí diz que ele foi expulso para dentro do poço sem fim. shut up. Guardado, A seal was set upon Satan, foi colocado sobre ele, that he should deceive the nations no more. para que ele não mais enganasse as nações. Again, the reference to 1,000 years until the 1,000 years was fulfilled. De novo, uma referência até que os 2000 anos fossem cumpridos. See that word there? Tá vendo essa palavra aqui? Fulfilled. Cumprido. A little louder if you can, Yosh. And after that, he must be loosed for a short season. E depois disso ele tem que ser solto por uma curta estação. Tá better? A little bit better. And then in verse 5, again, we have the first resurrection Daí no versículo 5 nós temos a primeira ressurreição and the second resurrection e a segunda ressurreição after the 1,000 years. depois dos 1000 anos. So in just a few verses, we've encountered 1,000 years, Então só em alguns versículos nós encontramos 1000 anos, 1,000 years, 1000 anos, 1,000 years. 1000 anos. Then the enemy, Satan, is loosed from his Aí, prison. aí o inimigo S.A.Tan é solto da sua prisão. While he's loose, he goes out to deceive like he always did. Enquanto ele é solto, ele vai para enganar, como ele sempre fez. And he gathers around the four quarters of, I believe it to be, Eretz Yasral, E ele reúne ao redor dos 4 cantos do que eu acredito ser a Eretz Yasrachal, Gog and Magog, Gog e Magog. to battle. The Hebrew word there is to war. A palavra hebraica aqui é para guerrear. Actually, the Greek word, to war, Na verdade, a palavra grega, para guerrear. as the sand, as many as the sand of the sea. Tantos quanto a areia do mar. They surrounded the camp of the beloved city, Eles cercam o acampamento da cidade amada, which was originally beloved, que era originalmente amada, but it didn't stay beloved. mas não permaneceu assim. There were Israelite Kedoshim, but at one time, Eles eram israelitas Kedoshim, mas em um ponto, but not anymore. mas não mais. And Satan that deceived them was after the Gog and Magog battle, E esse Atan que os enganou depois da batalha de Gog e Magog, thrown into the lake of fire and brimstone where the beast and the Navi Sheker are. foi colocado no lago de fogo, onde a besta e o Navi Shecher, o falso profeta, estavam. We're reading from Chazon chapter 20. Nós estamos lendo de Razon, capítulo 20. And will be tormented day and night. E haveria tormento, e seriam tormentados dia e noite. And verse 11, then comes the great Kisei Lavan, or the great white throne judgment. Versículo 11, aí vem o grande Kesed Lavan, o grande So, julgamento do I- branco. I am a fair broker. Eu sou um vendedor justo. I'm a fair broker. Eu sou um vendedor justo. And I'm going to be honest with you. Eu vou ser honesto com vocês. After years of study, and then I would say in the last 2 months, 300 hours of studying, just in the last 2-3 months, Depois nos últimos 2-3 meses, depois de anos de estudo e os últimos 2-3 meses de estudo, I believe that all the fake futuristic eschatologies eu acredito que todas as escatologias falsas futurísticas are not based on protology, não são baseadas em protologia. which I believe someone said is the study of the beginning. Eu acredito que alguém disse ser o estudo do começo. I think it was Chris that said that. Acho que foi o Chris que disse isso.
in today's Zoom meeting. na reunião do Zoom de hoje. So in order to arrive at proper eschatology, Então, para nós chegarmos na escatologia apropriada, the events at the end of the age, os eventos do fim da era, we have to have proper protology, nós temos que ter a protologia correta, or a study of the first things as opposed to just the last things. ou o estudo das primeiras coisas oposto ao estudo só as últimas. So I've narrowed down the possibilities Então, eu diminuí as possibilidades to two possibilities. para duas possibilidades. Now, this is all based on Yahusha coming Então, isso aqui é tudo baseado em Yahusha vindo and returning e retornando in the first century no primeiro século to that generation para aquela geração, in 70 AD. 70 AD. I think you'll see the word 1,000 years 5 times in Revelation chapter 20. Eu acho que vocês vão ver as palavras 1000 anos 5 vezes no livro de Apocalipse 20. So obviously it's a big thing, Então, obviamente, é algo grande. and it's a big thing to understand. E é algo grande para entender. And granted, nobody has a full understanding E claro, ninguém tem um entendimento completo, because none of us have been down this road before. porque nenhum de nós desceu essa estrada antes. Whether it's the end of the age or whatever it is, we haven't been down this road before. Seja o fim da era, qualquer que seja o motivo, a gente não teve nessa estrada antes. I see my picture is jumping. You may have to check the connection. Flickering a little bit. Yeah. If that happens again, I'm going to ask Marianne to go where the camera is and check the connection. You don't have to do it now if it happens again. So I don't think there's anybody that can pontificate. Então, eu não acho que há qualquer um que possa pontificar, But whatever conclusion that I'm going to come to mas qualquer conclusão que eu chegue should be based on the 100% accuracy of the Gospels deveria ser baseada na precisão 100% dos evangelhos and the epistles e das epístolas and the prophecies. e das profecias. Go ahead and check the connection, please. Be very careful so we don't unplug. Does my sound better, sir? I did some adjustments here. Yeah. So you sound fine. So I believe that one of these two propositions Então, eu acredito que uma dessas duas propostas is 90%. Replug it. Make it firm. Is 90%, that's fine. Is 90%, okay, is 90% more likely to be accurate? Eu acredito que uma dessas propostas é 90% de certeza de ser mais provável. Let me say that again. Is 90% more likely to be accurate? De novo, uma dessas proposições é 90% mais provável de ser a certa. The other one is much less likely. A outra é muito menos provável. And I'm going to ask you to give me a second here so I can get this thing adjusted. Me dá um segundinho para eu ajustar esse negócio aqui. Because we did fix the shaking problem, Porque a gente conseguiu consertar o problema da tremedeira. but now there's nothing there. Okay, well, we'll have to live with what is, picture-wise. Okay, so the first possibility, Então, a primeira possibilidade, now both opinions agora, ambas as opiniões are based on the return of Yahusha in the first century. são baseadas no retorno de Yahusha no primeiro século. Let me say that again. Both of these theories Deixa eu dizer de novo, ambas as teorias are based on the fact that Yahusha returned in the first century. são baseadas no retorno de Yahusha no primeiro século. The first theory, which I'm just going to briefly touch, A primeira teoria, que eu só vou brevemente tocar, is known as Satan's little season. é conhecida como a pequena estação de Satanás. So let's have another look Então vamos dar uma outra olhada at what that is. no que isso é. So those who believe that Yahusha returned in 70 AD Então aqueles que acreditam que Yahusha voltou em 70 AD, believe that group or that camp esse grupo ou esse acampamento believes that the second coming has occurred.
acreditam que a segunda vinda já ocorreu, that Satan was bound for 1,000 years, e Satanás foi preso por 1000 anos, where the faith or Christianity or the priests of Yahuwah, however they want to frame it, onde a fé, o cristianismo, os crentes em Yahweh, como quer que eles queiram ser chamados, ruled and reigned the world reinaram e governaram o mundo, and had freedom of the Ruach and the Spirit, e tinham liberdade do Ruach, do Espírito, because Satan was bound for 1,000 years, porque Satanás foi preso por 1000 anos, which allowed the brethren to propagate the Besorah. o que permitiu que os irmãos propagassem a Bessorá. They point out that during this 1,000 years, Eles apontam que durante esses 1000 anos, there is virtually no information não há virtualmente nenhuma informação that was coming, that was available, que estava disponível, and Greco-Roman history refers to this period e a história greco-romana se refere a esse período from roughly 76 AD, de aproximadamente 76 AD, the official fall of the Roman Empire, a queda oficial do Império Romano. not 460 AD when they allegedly were overcome by the Gauls, Não em 460 AD, quando eles supostamente foram superados pelos gauleses, but into the 70s, 80s, and 90s when the last Caesar was Caesar. mas no ano 70, 80 AD, quando o último César foi César. That the next 900 years, 1,000 years was the Dark Ages. Que os próximos 1000 anos depois disso foram as épocas negras. Those who believe that Satan was bound for 1,000 years Aqueles que acreditam que Satanás foi preso por 1000 anos, believe that the millennium is a past event, acreditam que o milênio é um evento passado, just like the second coming assim como a segunda vinda is a past event, é um evento passado, the binding of Satan in the bottomless pit a prisão de Satanás no poço sem fim for 1,000 years por 1000 anos is a past event. é um evento passado. The millennium is a past event. O milênio é um evento passado, But as we just read, after the so-called mas como a gente acabou de ler depois do suposto millennium, Satan will be loosed for a season. milênio, Satanás será solto por uma estação. And they believe that's where we are right now. E eles acreditam que é aí que nós estamos agora. We can see that on the screen. He must be, after the 1,000 years, A gente consegue ver aqui, ó, depois dos 1000 anos, he must be loosed for a season. ele tem que ser solto por uma estação. They call that the eschatology of Satan's little season. Eles chamam isso de escatologia da pequena estação de Satanás. So all the evil since the Dark Ages ended, Então, todo o mal cessou e a época escura terminou. roughly in 1070. Supostamente em 1070. Some say 1070. I've heard another teaching 1776. Alguns dizem 1070 e eu já vi outras pessoas So- dizerem 1076. So this camp, the Satan's little season, Então esse acampamento fala, é o acampamento da pequena estação de Satanás. cannot decide when the 1,000 years began Eles não conseguem decidir quando que os 1000 anos começaram and when it ended. e quando que eles terminaram. I've heard 776 Eu já ouvi 70, 76 to 1776, até 1776. and the millennium ended when the United States was born with Freemasonry and all that. E o Stuff. reino milenar terminou quando os Estados Unidos foram compostos com maçonaria, etc. I've also heard it began in 70 AD Eu também ouvi dizer que começou em 70 AD or 76 and ended in 1076. ou que começou em 76 e terminou em 1076. When the Zerks, the Turkish Zerks,
Quando os Zergs turcos, which was the forerunners of the Turkish Ottoman Empire, que foram os pioneiros do Império Otomano Turco, ended Shalom in Yerushalayim, eles terminaram a Shalom em Yerushalayim, where the preaching of the gospel had freedom, onde a pregação do evangelho tinha liberdade, followed by the war of Gog and Magog, which was the first crusade and the other 5 crusades. seguida a batalha de Gog e Magog, que foram a primeira cruzada e as outras 5 subsequentes. You say the Dark Ages are separate. É, Right. So the Dark Ages was from what years do they put the Dark Ages from? From around the fall of Rome till From 76 till what? 500, probably 600 AD, something like that. Mhm. Okay. But their millennium, either way, the millennium would include both, wouldn't it? o milênio inclui, de qualquer forma, certo? Yeah. Go ahead. Yoshi's looking up some facts. the Middle Ages is fifth and the 5th and 15th centuries, it says. The 15th century. Yeah, because it depends on the historian. Because some people say from the fall of the Roman Empire, but as you know, there are 2 falls: the Caesarian falls and the rest, the whole thing fall. Right. So the Dark Ages was basically from 76 until It says AD 500 to 1500 for the Middle Ages. yeah, I'm not talking about that. I'm talking about the Dark Ages. Dark Ages. Right. Dark Ages would be like 1st century to 5th century, roughly. I have the 5th century to the 10th century. 5th century to the 10th century. That would be close to 1,000 years. Okay. It depends on you ask. That's why okay. Thank you, everybody. Now let me move on. Okay. But thank you. I do appreciate that. So I'm going to use Rivka's statistics. Eu vou usar as estatísticas da Rivka aqui, porque depende de quem você pergunta. It began with the last Caesar, Começou com o último César it lasted 10 centuries. e durou 10 séculos. That's basically a millennium. Basicamente milênio. Here's the point. O ponto é o seguinte: Those who believe that we are all the evil in the world, aqueles que acreditam que todo o mal do mundo, all the killing, all the murder, all the abortions, all the bloodletting, all the hatred without a cause, todo o assassinato, todo o aborto, todo o derramamento de sangue, todo o ódio sem causa, is because the millennium of Shalom is over, é porque o milênio de Shalom terminou. because who lived and controlled Yerushalayim? Porque quem que viveu e controlava Yerushalayim? The spread of the gospel. O espalhamento do When evangelho. Rome fell in 76 Quando Roma caiu em 76, AD, in large part due to the gospel, 76 AD, e muito por causa do and evangelho, Yahusha destroyed Rome and Judea at the same time, e a Rússia destruiu Roma e a Judeia ao mesmo tempo, and the resurrections began, e as ressurreições começaram, and the Great Tribulation occurred. e a grande tribulação ocorreu. All these things were concurrent first century events. Todas essas coisas foram eventos concorrentes do primeiro século. But they believe, whatever date they believe, Mas eles acreditam, qualquer que seja a data que eles that the acreditam, Dark Ages were actually a period of the spread of the gospel. que as épocas antigas So- foram o período do espalhamento do evangelho. As far as the world was concerned, it was dark because nothing exciting was happening. There wasn't massive bloodletting and massive blood. So as far as the world was concerned, everything went dark because nothing exciting was happening like it's happening today. Então, quando se trata do mundo, achando a época escura, a época negra, é porque não tinha nada acontecendo no mundo. É diferente de hoje, que tem muita coisa acontecendo, era meio monótono. So they teach what I teach, Então, eles ensinam o que eu ensino, which is that all the scriptures have been fulfilled, que todas as escrituras foram cumpridas, but we are now in Satan's short season. mas que nós agora estamos na curta estação de That's Satanás. how they explain the evil that's in the world. É assim que eles explicam o mal que está no mundo. Okay. And then you have 1,000 years separating the first and second resurrection, E aí nós temos 1000 anos separando a primeira e a segunda ressurreição, and etc. And then they're saying that everything from this verse forward etc, etc. E eles dizem que tudo desse versículo em diante is futuristic. é futurista. Watch. So if you asked someone that held to that fast growing, by the way, very fast growing opinion, Então, se vocês perguntarem para qualquer um que acredita nessa opinião, que aliás está crescendo bastante, they'll say that we are in Revelation 20 verse 7 right now. eles vão dizer que nós estamos agora em Apocalipse 20, versículo 7.
And everything from Revelation 20, verse 8 until the end of the book Eles dizem que tudo de Apocalipse 20, versículo 8, até o fim do livro, the New Jerusalem, the new heavens, the new earth, a Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, the great white throne judgment, o grande julgamento do trono branco, the final battle of Gog and Magog. a batalha final de Gog e Magog, See the Kisei Lavan, o Kesei Lavan, trono branco, the great white throne judgment. o grande julgamento do trono branco, From verse 8 till the last verse of Revelation, do versículo 8 até o último versículo de Apocalipse. this is future. Isso aqui é futuro. Up until verse 7, Até o versículo 7, back to Genesis, basically, do versículo 7 até Gênesis, indo ao contrário, it's been fulfilled. foi cumprido. So there's not much difference in our positions. Então não tem tanta diferença entre as nossas I posições. have considered that and consider that a possibility. Eu considerei isso e considerei como uma possibilidade. But even within that camp, Mas até dentro desse acampamento, there are disagreements about the dates. há discordâncias quanto às datas. Now there's another theory. Agora, a outra teoria, It's not one of the two major ones that I'm referring to. que não é uma dessas principais que eu estou me referindo, The one that I'm referring to, they say the millennium ended in 1776. essa que eu estou me referindo, isso é 17 ou 1076? 1776. Essa que eu estou me referindo diz que o milênio termina em With the- with the- 1776, with the birth of the United States. com o nascimento dos Estados Unidos, 1776. Another camp says that this part here, Outro acampamento diz que essa parte aqui, let me put it back up on the screen, that this part outro acampamento fala que essa parte was when the Turks foi quando os turcos invaded Jerusalem invadiram Jerusalém in the year 1076 AD, no ano 1076 AD. and Rome fell in 76 AD. E Roma caiu em 76 AD. And these Turks attacked Jerusalem Então esses turcos atacaram Jerusalém and took it over, e tomaram conta. and then began the first of the 5 crusades. E aí começou a primeira das 5 cruzadas. And in the first crusade, history describes boulders of fire E na primeira cruzada a história descreve pedras gigantes de fogo that were thrown over the walls of Jerusalem and came down like fire. que eram jogadas sobre as muralhas de Jerusalém e caíam como uma bola de fogo gigante. And that's when the great white throne judgment also took place. E foi aí também que o julgamento do grande trono branco aconteceu. And that's when the new heavens and the new earth came. E foi aí que os novos céus e a nova terra vieram. So this group believes that everything has been fulfilled. Então esse grupo acredita que tudo foi cumprido. But they believe that also the millennium is past. Mas eles acreditam também que o milênio já passou. Now, these are both credible enough to be studied. Agora essas aqui são ambas creditáveis o So suficiente I'm para not serem going to estudadas. diss on them because I have considered them myself. Então eu não vou falar mal de nenhuma delas porque eu as considerei também. But one thing they all agree on is that we have been deceived. Mas uma coisa na qual todas elas confirmam é que nós fomos enganados. Messiah has returned. O Mashiach já retornou. Now, Yah willing, I want to wait till next Shabbat Se a permitir, eu quero esperar até o próximo to Shabat talk about the biggest problem we have in our faith. para falar do maior problema que nós temos na nossa fé. Yahuwah willing. Se Yahweh permitir. Then and this is very complex, and I'm trying to keep it as simple as I can. E aí então nós temos, e eu estou tentando deixar isso aqui o mais simples possível, porque isso aqui é muito complexo. This is extreme. If I were to go into the details, we could literally be here for the next 20 days. Se eu fosse entrar nos detalhes, a gente poderia ficar aqui pelos próximos 20 dias, No sleep. sem dormir. That's how much there is to cover. Esse é o tamanho das coisas que tem que cobrir. But this 1,000-year reign thing still bothers me.
Mas esse reino de 1000 anos ainda me incomoda. Now, I definitely don't want to be an amillennialist Eu definitivamente não quero ser um amilenianista who dismisses this and says, no, there's no millennium. que dispensa isso dizendo, não tem milênio. But a few things caught my attention and put up a red flag. Mas algumas coisas chamaram minha atenção e levantaram uma bandeira vermelha. Verse 5 does not appear in the most ancient manuscripts. O versículo 5 não aparece nos manuscritos mais antigos. The verse ends with the word resurrection. O versículo termina com a palavra ressurreição. That's a red flag. Esse é uma bandeira vermelha. In all the manuscripts, Em todos os manuscritos, often when you see 1,000 years, frequentemente quando você vê 1000 anos, you see parentheses. você vê parênteses. Here, it's parenthetical. Aqui é parentético. Here, it's parenthetical. Aqui tem parênteses. So if this is referring to the parenthetical, Então, se isso aqui está se referindo ao parêntese, I don't know about anyone else, but I get a check. eu não sei se todo mundo, mas eu recebo um aviso. I get a check. Eu tenho que checar. That's just me. Sou só eu isso. So I'm just checking the rest of the chapter for the word 1,000. Então, eu estou checando o resto do capítulo para procurar as palavras 1000. Here, there's no parentheses. Aqui não tem parênteses. No parentheses. Não tem parênteses. So there's enough here even without parentheses, Então, aqui não tem versículo sobre parênteses, sobre 1000 anos, nem sem parênteses. which is an editor's prerogative that he's adding something to the text. Que é uma prerrogativa de que tem algo sendo adicionado ao texto. That's a prerogative. Essa é uma prerrogativa. So we have to go under the assumption the book of Revelation is inspired. Nós temos que entrar na presunção de que o livro de Apocalipse é inspirado, It is scripture. é escritura, It was written in approximately 62 AD, foi escrito aproximadamente em 60, 62 AD, before the destruction of Jerusalem, antes da destruição de Jerusalém. not after 90, as most people have lied to us. Não depois de 90, como a maioria das pessoas mentiu para a gente dizendo. And I already covered that in another teaching. E eu já cobri isso em outro ensino. So, to me, Então, para mim, I only have to deal with two references to 1,000 years. eu só tenho que lidar com duas referências de 1000 anos. The ones that are not parenthetical. Aquelas que não são parentéticas. So I'm going to just deal with verse 2 and verse 3. Eu só vou lidar com o versículo 2 e versículo 3. If you all want to deal with parenthetical, which is an editor's prerogative and an editor's freedom to embellish a text, Se vocês quiserem lidar com o parentético, que é algo colocado pelo autor, um contexto adicionado ao texto, so he's bound, Satan is bound 1,000 years. então Satanás está preso por 1000 anos. Keep in mind, this is after the return, Tenham em mente que isso é depois do retorno, or in conjunction with the return. ou em conjunção do retorno. That's an interesting concept. Esse é um conceito interessante. And then he's still bound for 1,000 years. E ele ainda está preso por 1000 anos. And then he must be loosed for a short season E aí ele tem que ser solto por uma curta estação. to create a war that'll bring the end of the age E para criar uma guerra que trará o fim da era. and the white throne judgment E o julgamento do trono branco. of every living being that ever lived. De qualquer ser vivo que já viveu. And I certainly don't want to be an amillennialist, E eu não quero ser um amilenianista, which teaches that there is no millennium. que ensina que não há milênio. Messiah comes and then the end comes. O Mashiach vem, então vem o fim. That's definitely ignoring things, and that's definitely oversimplistic. Isso é definitivamente ignorar coisas e super simplista. So here's what I want to postulate before the brethren. Então, o que eu queria postular diante dos irmãos é o seguinte. When is 1,000? Where in Scripture? Onde nas Escrituras? Let's stick with Scripture.
Vamos permanecer só com as escrituras. Not mathematics. Let's stick with scripture. Não matemática, só com as escrituras. When is 1,000 not 1,000? Quando que 1000 não são 1000? The answer is never. A resposta é nunca. When is 1,000 not 1,000? Quando que 1000 não é 1000? Never. Nunca. But when we come to the book of Revelation, Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, which has a few literal parts, que tem algumas partes literais, the instructions and admonitions and rebukes as instruções e admoestações e repreensões of the first 3 chapters. dos primeiros 3 capítulos. Once the door is opened for John to see things that will immediately come to pass, Uma vez que a porta é aberta para que João veja tudo que imediatamente tem que acontecer, the rest of it is hyperbolic, o resto disso é hiperbólico, symbolic, simbólico, allegoric, alegórico, etc., etc., etc. etc, etc, etc. Now, again, not to go into a lot of stuff, Então, de novo, sem ter que entrar em muita coisa, because it's very, very intense. porque é muito, muito intenso, But the words used in Revelation for soon, quickly, mas as palavras usadas em Apocalipse para em breve, rapidamente And short. and short e curto, can all be understood as immediately. todas podem ser entendidas como imediatamente. And there are 3 different words, and I'm not going to get into the Greek right now, E há 3 palavras diferentes, e eu não vou entrar no grego agora, that all mean soon, que todas significam em breve, immediately, imediatamente right around the corner. e em breve, na esquina, daqui a pouco. One of those words is the word mellow, Uma dessas palavras é a palavra melo, and there are others. e há outras. Okay, and again, I can't get into all this right now. E eu não, de novo, eu não posso entrar nisso agora. It's just way, way too intense. É só muito, muito intenso. So, I want to first analyze the term 1,000. Eu primeiro gostaria de analisar esse termo 1000. So, I want to give credit or respect Eu quero dar crédito ou respeito to those who adhere to Satan's little season. Eu quero dar respeito para aqueles que se inscrevem nessa Não. pequena estação de Satanás. According to that understanding, that means that the Gog and Magog is future, De acordo com esse entendimento, ele dá a entender que Gog e Magog ainda é futuro. the final great white throne judgment is future, O último julgamento do grande trono branco é futuro. the casting of Satan into the lake of fire is future, A expulsão de Satanás para o lago de fogo é futuro. the coming of the new Jerusalem and the new heavens and the new earth is future, A vinda da nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra é futuro. so the last 2.5 chapters of scripture are futuristic. Então, os últimos 2 capítulos e meio das Escrituras são futuristas. And some even go so far as to say, E alguns até dizem, Maharonatha, Maharonatha, that when the new heavens and the new Jerusalem and the new earth come down, que quando os novos céus e a nova terra descerem, which we learned yesterday was for the 7th time. que nós aprendemos ontem, foi pela 7ª vez, And I even may have left some out e talvez eu até tenha deixado alguns de fora, because the building of Solomon's temple was also a new heavens and a new earth. porque a construção do templo de Salomão também foi um novo céu e uma nova terra. Restoration of Zerubbabel's temple was also a new. So actually, I might have underestimated the amount of new Jerusalems and new heavens and earth. I might have actually underestimated it. E a restauração do templo feita por Herodes também talvez tenha sido um novo céu e terra, então talvez eu tenha subestimado a quantidade deles. The tent at Shiloh, Gerizim, A correct. tenda em Shiló, Gerizim, correto? But Yahushua said, the hour of these kind of heavens and earths are over. Mas Yahushua falou que a hora desse tipo de céus e terra terminou.
Because the hour is coming and now is, Porque agora está vindo e agora é, when all the previous heavens and earths, que quando todos os anteriores céus e terras, which were all earthbound and physical, que todos eram presos na terra will be done away with, and those who worship e físicos, e eles serão passados, e agora aqueles que adorarem, must worship in Ruach and Emet, têm que adorar em Ruach e in Emet, spirit and truth. em espírito e em verdade. So there's one new heaven and new earth and one new Jerusalem that is totally set apart than all the other earthly ones. Então, há um céu e uma nova terra que é completamente separado de todos os outros terrenos. And so those who believe we're in Satan's little season Então, aqueles que acreditam que estamos nessa estação nessa pequena estação de Satanás, consider the new heavens, the new earth, and the new Jerusalem futuristic. consideram um novo céu, a nova terra, Nova Jerusalém, tudo futurístico. And I've even heard some of them go so far as saying that's Messiah coming again. E alguns até disseram que esse é o Mashiach vindo de So novo. this is a concoction or a mixture Isso é um conglomerado ou uma mistura of three comings. de 3 vindas. Now, granted, the parousia is a recurring event, like I taught you yesterday. Agora, claro, a parúcia é um evento recorrente, como eu lhes ensinei ontem. The new heavens, the new earth, the new Jerusalem. There are certain events that are recurring. Os novos céus e a nova terra, a Nova Jerusalém, há certas coisas que são recorrentes. So, according to many in this little season eschatology, Então, de acordo com muitos nessa pequena estação da escatologia, yes, Satan came in 70. I'm sorry, pardon me. Yahusha came in 70 AD. sim, já vem em 70 AD. But when the New Jerusalem comes in Revelation 22, Mas quando a Nova Jerusalém vier em Apocalipse 22, he's coming again because he's the king of the city. ele está vindo de novo porque ele vai ser o rei da cidade. Okay, that's nice. So basically, that you can put it any way you want. Basically, that's 3 physical comings. Você pode colocar da maneira que você quiser. Basicamente, são 3 vindas. So 1,000 is always 1,000, Então, 1000 é sempre 1000. but there can be an exception to every rule. Mas pode haver uma exceção a toda a regra. So when Yahusha says turn left, he means turn left. Então, quando Yahusha fala vira à esquerda, ele está tentando dizer para virar à esquerda. When Yahusha says you must be born again, you must be born again. Quando Yahusha fala que você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. When Yahusha says no man comes to the Father except by me, Quando Yahusha fala que nenhum homem chega ao Pai além de mim, you cannot come any other way. você não tem como chegar de nenhum outro jeito. So we're not questioning the literacy of Scripture. Nós não podemos questionar. I want everybody to a understand. Escritura. We here in this ministry Eu quero que todo mundo aqui entenda que nós nesse ministério do not question the literacy of Scripture. nós não questionamos a literalidade das But escrituras. when Yahusha says to take your eyes out, Mas quando Yahusha diz para você tirar o olho, it's not to take our eyes out so we don't go to hell. não é para a gente arrancar o olho para a gente não ir para o inferno. It's to get our attention. É para chamar a nossa atenção. When we hear him say it is better to take your eye out or cut your hand off, guess what? Mission accomplished. He has your attention. Quando ele diz para você Right? cortar a tua mão ou tirar teu olho, adivinha só, Hello? missão cumprida, ele chamou a tua atenção. He doesn't expect you to run to the hardware store and buy a chainsaw. Ele não está esperando que você vá para a loja de Now, ferramentas. some of you comprar uma idiots serra believe elétrica. that. And if you want to believe, there's no cure for stupid. Ele não quer que vocês vão para a loja There's no cure for stupid. de ferramenta para comprar a serra elétrica. Se algum de vocês acredita nisso, não há cura para estupidez. The reason he told you it's better to have no hands and go to hell is to get your attention because he doesn't want you to go to hell. A razão pela qual ele falou que é melhor você não ir para o inferno com menos uma mão é porque ele quer chamar a tua atenção, que não é bom ir para o inferno. He also doesn't want you to buy a chainsaw and cut off your arm thinking that you're pleasing the Lord. Ele também não quer que você compre uma serra elétrica e corte o teu braço fora achando que está agradando o Senhor. So let's get that straight. Então vamos entender. Let's get that straight. Vamos entender isso. This ministry for 43 years Esse ministério, por 43 anos, has believed in the inerrancy, acreditou na herança, infallibility, na infalibilidade and prima facie literal interpretation of Scripture. e interpretação primária, literal das Escrituras. Because some of you new people don't know that. Porque alguns de vocês novos não sabem You, disso. you only met me on a screen 3 months ago. Vocês só me conheceram numa tela há 3 meses atrás.
So you don't know what I'm really like or what I really teach. Vocês não sabem como eu sou nem o que eu ensino. And if you're not sure, ask. E se vocês não têm certeza, pergunta. Some of you are righteous and honest because instead of coming at me, you ask me for clarification. E alguns de vocês perguntam e são honestos. Vocês não sabem, então vocês me perguntam para clarificação. So I believe the only time that 1,000 may not be 1,000 Então aqueles que acreditam que 1000 talvez não sejam 1000, is in the book of Revelation. essa possibilidade está no livro de Apocalipse. But if my theory is right, Se a minha teoria está certa, I better have 2 or 3 witnesses in the Tanakh. é melhor que eu tenha 2 ou 3 testemunhas no Tanakh. Well, here's what I'm going to tell you. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: I don't have 2 witnesses. I got about 40. eu não tenho 2 testemunhas, eu tenho umas 40. Some of them are bald, some of them have a mustache, but I got 40. Algumas delas estão carecas, outras têm bigode, mas eu tenho umas 40 testemunhas. Now, I only need 2 or 3 Eu só preciso de 2 ou 3. that in the allegory, metaphor, remez application, Que na aplicação metafórica, alegórica, remes, or the sod, the secret, ou o sod, o segredo, the unveiling of the sodot a descoberta do sodot that we have in Revelation, que nós temos em Apocalipse, it is possible, é possível, especially when half the references are parenthetical, especialmente quando metade das referências são parentéticas, especially when the book of Revelation is not in the Alexandrian manuscript. especialmente quando o livro de Apocalipse não está no Pardon. manuscrito. My mistake. When the book of Revelation is not in the Sinaiticus Codex, and it's also not in the Vaticanus Codex. Quando, especialmente quando a gente não tem essas referências no manuscrito sinático e no manuscrito do Vaticano, o Codex It's also Vaticano. missing from the Eastern Aramaic Peshitta. Também está faltando da Peshitta aramaica oriental. So they borrowed it from the Greek, they translated it into Aramaic, and that's known as the Western Peshito. Então eles pegaram o emprestado do grego, traduziram para o aramaico e isso é conhecido So if I wanted to, I could make a very strong historical case E isso pertence a Peshito ocidental. Então, se eu quisesse, eu posso fazer um caso bem forte, that the whole short season is a joke because the book of Revelation is not even in Scripture. que essa curta estação é uma piada, porque o livro de Apocalipse não está na escritura. But I'm not going to do that. Mas eu não vou fazer isso. But I could do that Mas eu poderia fazer. and easily be justified. E facilmente seria justificado. So I'm going to give the benefit of the doubt, Então eu vou dar o benefício da dúvida, which is what I believe, que é o que eu acredito, that the book of Revelation is Scripture. que o livro de Apocalipse é a escritura. But I can tell you right now, if I don't want to deal with the millennium, Mas eu posso lhes dizer, se eu não quiser lidar com o milênio, I don't have to. eu não tenho. I'm going to base my belief in the first and second coming as historical events based on Matthew, Mark, Luke, and John. Eu vou basear a segunda vinda baseada em eventos históricos, baseado em Mateus, Lucas, Marcos e João. And I don't need Revelation chapter 20. E eu não preciso de Apocalipse Listen to capítulo 20. I don't need Revelation chapter 20 Eu não preciso de Apocalipse to 20 tell me that Yahusha is going to bind the enemy. para me dizer que a Rússia vai prender o inimigo. You know why? You know why John tells you that Yahusha bound the enemy in Revelation? Sabe por que que João fala que a Rússia prendeu o demônio em Apocalipse No, 20? you don't. That's why I'm the teacher and you're not. Não, é por isso que eu sou o professor e vocês não. Do you know why Vocês sabem por quê? Revelation chapter 20 mentions Apocalipse capítulo 20 menciona the binding of Satan? a prisão de Satanás? I'll tell you why. Eu te digo por quê. Because the Gospel of John is the only gospel that is missing his binding of Satan when he binds Beelzebub and he has the confrontation with the Jews. Porque o Evangelho de João é o único que está faltando o evento que a Rússia prendeu Beelzebu no confronto com os judeus. Matthew, Mark, and Luke, the synoptic gospels, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, I love that term, the synoptic gospels, os evangelhos sinópticos, they all refer to the binding of Satan. todos eles se referenciam à prisão de Satanás. Not for 1,000 years, Não por 1000 anos, forever. para sempre. Hello?
Is anyone home or is the house empty here? Tem alguém em casa ou a casa tá vazia hoje? When we look at the synoptic gospel, Quando nós olhamos os evangelhos sinópticos, Yahusha says, if I bind Satan right now Yahusha disse: se eu prender Satanás agora, by the finger of Yahuwah, pelo dedo de Yahweh, by the finger of Yahuwah, pelo dedo de Yahweh, number one, by whom do your sons bind Satan? What finger do they use? número 1, pelo dedo de quem que os seus Can't, servos they can't. pedem Satanás? Eles não conseguem. They can't. Eles não conseguem. And if I, by the finger of Yahuwah, bind the enemy, then what he said? What's the next word? Then the kingdom of Yahuwah has what? Started. Bingo, bingo, ding, 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 ding. If I bind Satan, Então, se eu prendo Satanás com o dedo de Yahweh, o reino já veio. Se eu prendo Satanás by the finger of Yahuwah, pelo dedo de Yahweh, the same finger that wrote the Torah, o mesmo dedo que escreveu a Torá, Hallelujah. then not only has the kingdom come, então não só o reino veio, it has begun. mas ele começou já. So you can make if Revelation is all symbol and allegory and nothing after chapter 3 to be taken literally, Então, se tudo é simbólico e alegórico e nada depois do capítulo 3 é para ser tomado literalmente, now we know why. agora nós sabemos por quê. John records it João registra isso as a historical event como um evento histórico, in symbolism em simbolismo, because Matthew, Mark, and Luke recorded it as a what? Current event. porque Mateus, Marcos e Lucas Oh. registraram como um evento corrente. So maybe the binding of Satan in the 1,000 years, etc., is John's attempt to record what Matthew, Mark, Luke, the synoptic gospels recorded the binding of Satan in real time. Então, talvez essa prisão de Satanás por 1000 anos foi o que Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, registraram naquele tempo, mas João está tentando registrar seguindo a temática simbólica do livro. Because if this is all symbols, Porque se isso aqui é tudo símbolos, and it's anachronistic, which means it's not in chronological order. e é anacronístico, o que significa que não é em ordem cronológica, Let me say that again. deixa eu dizer de novo. The book of Revelation is symbolic and it's not in linear chronological order. O livro de Apocalipse é simbólico e não está em ordem So- linear cronológica. Yeah, so the trumpets follow the seals, Então as trombetas seguem os selos and the bowls follow the trumpets. e as bacias seguem as trombetas. But Yahushua doesn't come at the last bowl; he comes at the last trumpet. Mas Yahushua não vem na última bacia, ele vem na última trombeta. And what happens if the 7 seals, the 7 trumpets, and the 7 bowls all are talking about one judgment, one collective judgment, with 3 different ways of describing a collective historical judgment? E o que acontece se as 3 bacias e as 3 trombetas estão falando do mesmo julgamento, só que de 3 formas diferentes, um julgamento coletivo? So when is 1,000 not 1,000? Então, quando que 1000 não são 1000? Perhaps Talvez in the book of symbols. no livro de símbolos. It is the unveiling, but it's still symbolic. É a descoberta, mas ainda é simbólico. When three legions of soldiers Quando 3 legiões de soldados attack the Kadosh city, atacam a cidade Kadosh, they're called the frog spirits. eles são chamados de espíritos sapos. That means 3 frogs are attacking Jerusalem. Significa que 3 sapos estão É. atacando Jerusalém. Does anybody in this room or around the world believe that 3 frogs can destroy Jerusalem? Alguém aqui nessa sala ou no mundo aí acredita que 3 sapos vão atacar Jerusalém? Armageddon. O Armagedon. Oh, Armageddon is the nuclear annihilation of the earth. Says who? The Republicans or the Democrats? O Armagedon é a aniquilação nuclear da Terra. Quem que disse? Os democratas ou os republicanos? Armageddon is the battle against Jerusalem that we read about from 66 to 70 AD. O Armagedon é a batalha que aconteceu contra Jerusalém, da qual nós lemos que aconteceu entre 66 e 70 AD.
When is 1,000 perhaps Quando que talvez 1.000 not 1,000? não seja 1.000? Is there biblical precedent? Há precedente bíblico? Are numbers symbolic? Números são números simbólicos? Now watch this. Dá uma olhada. Pay attention. Presta atenção. Time O tempo is not symbolic. não é simbólico. Let me say that again. Deixa eu repetir. Time can never be symbolic O tempo nunca pode ser simbólico, because time is based on a point in time, porque o tempo é baseado em um ponto no tempo, whether it's linear or Hebraic circular, seja linear ou circular como o hebraico, like a ping from a cell phone and a cell tower. como um ping do celular para telefone, Well, para torre de celular. Is this too complicated? Time can never be symbolic. O tempo nunca pode ser simbólico. Yes? But how about the 10 plagues? Is that Mas symbolic? que tal as 10 pragas? Elas foram simbólicas? Yes or no? It's literal and symbolic. Elas são literais e simbólicas. What about 40 days in the wilderness E que tal 40 dias no deserto, with Yahusha and the devil? com Yahusha e o demônio? Is that literal or symbolic? Isso é literal ou simbólico? Both. It's literal, but the symbolic judgment of Satan. Ambos é literal, mas os julgamentos So don't come simbólicos here de and Satanás. tell me that a number cannot be symbolic, Então não vem aqui dizer que um número não pode ser simbólico. right? Even in our colloquial speech today, 50 is the new 40. Até no nosso coloquialismo hoje em dia, 50 é o novo 40. Does anybody with half a brain believe that 50 and 40 are the same thing? Alguém aqui com metade de um cérebro acredita que 40 e 50 é a mesma coisa? Oh, 60 is the new 50. 60 é o novo 50. So time Então o tempo can never be symbolic. nunca pode ser simbólico. It's punctual, it's pinpointed. Ele é pontual, ele é apontado. But a number certainly can be. Mas um número pode ser simbólico. 666. 666. Well, even if it is literal, Mesmo que seja literal, it's also symbolic. também é simbólico. Let's go to, I'm just going to go quick to show you what happens if 1,000 is not 1,000. E eu vou rapidinho para mostrar que e se 1.000 não sejam 1.000? How does our understanding of the end of the age change? Como é que esse entendimento do fim da era muda? Now, I'm warning you now, I'm going to go very quickly. Agora eu estou lhe avisando, eu vou ir bem rápido. So you follow me whether you see it on the screen or not. Então sigam-me, quer vocês vejam na tela ou não. Okay, I'm going to say it again. Follow me whether you see it or not. Me sigam, quer vocês vejam I ou não. may not decide to put all of them on the screen, Porque talvez eu decida não colocar todas na tela. which means you're going to have to verify what I'm telling you. O que significa que vocês vão ter que verificar o que eu estou dizendo. I try to come prepared. Eu tento vir preparado. When I teach, I take it seriously, Quando eu ensino, eu levo a sério. and I try to come as prepared as is humanly possible. E eu tento vir tão preparado quanto humanamente Because the possível. fear of Yahuwah is the beginning of my intelligence. Porque o I don't know about yours. medo de Yahweh é o começo da minha inteligência. Eu não sei de vocês. Let's look at Psalm 90, verse 4. Olha o Salmo 9, versículo 40. Salmo 9 ou 90? 90. Salmo 90, versículo 4, desculpa. For 1,000 years in your sight Pois 1000 anos na tua vista are but as yesterday when it is past, são como se fosse ontem, como passou. and as a watch in the Lailah. E como uma vigília à noite. And we know that Peter quotes that. E nós sabemos que Pedro cita isso. Now let's go to Devarim. Agora vamos para Devarim. Let's go to Devarim 7 and 9. Vamos para Devarim 7, versículo 9. I doubt we're going to cover all of them, but I'm going to have to give you the list. Eu duvido que a gente vai cobrir todas elas, mas a gente tem que dar uma lista. When is 1,000 not 1,000? Quando que 1000 não é 1000? Know that Yahuwah, I'm in Devarim, Deuteronomy 7 and 9. Eu estou em Devarim 7, versículo 9. Know that Yahuwah, your Elohayam, Saiba que Yahweh é teu Elohayam. he is Elohayam. Ele é Elohayam.
the faithful Allah, o Al fiel, who keeps his brit and rachamim guarda sua Brit e Rachamim with them that love him and shomer his mitzvot com aqueles que o amam e guardam seus mitzvot, up to 1,000 generations. até 1000 gerações. What is 1,000 times 40? O que é 1000 vezes 40? I said, what is 1,000 times 40? Quanto é 1000 vezes 40? 40,000 years. 40.000 anos. 40,000 years. 40.000 anos. How old is man on the earth? Qual é a idade do homem na Terra? I said, how old is man on the earth? Quanto tempo o homem está na Terra? 6,000. 6,000 years old. 6.000 anos. So we see 1,000 is not 1,000. Então nós estamos vendo que 1000 não é 1000. We see 1,000 means great, Nós estamos vendo que 1000 significa grande, large, grande, bountiful, com bastante, not temporary, abundante, não temporário, not fake, não falso, forever. para sempre. That's what this is saying. É isso que isso aqui está dizendo. In other words, I will love my covenant people forever. Em outras palavras, eu vou amar o meu povo de aliança para sempre. Doesn't mean 1,000 generations because man has not been here for 1,000 generations. Isso não significa 10 gerações, porque os homens não estão aqui há 10 gerações. Probably will not be here for 1,000. E talvez não estarão aqui por 1000 gerações. Joshua 23:10. Josué 23:10. I'm giving you just a few. I'm sure there are more. Eu tenho certeza que há mais, eu estou dando só algumas. But you've got to understand that number is very significant. Mas vocês têm que entender que o número é muito significativo. I said that number is very significant. Esse número é muito significativo. Joshua 23:10. Josué 23:10. Yahusha 23:10. Yahusha 23:10. Okay. One man of yours Homem dos teus shall chase 1,000. perseguirá 1000. Not because you're going to chase 1,000. Não porque você vai perseguir 1000. You can't even chase your husband around the bedroom without getting tired. Tu não consegue nem perseguir teu marido no quarto sem ficar Don't cansado. look at me that way. Não me olha assim. For Yahuwah your Elohayim, Pois Yahweh, o teu Elohayim, he fights for you. ele luta por ti. So you're not chasing 1,000, but because he's fighting for you, Tu não tá perseguindo 1000, mas porque ele luta por ti, you will win regardless of the number. tu vai vencer independente do número. 1,000 is a metaphor for Yahuwah, not for you. 1000 é uma metáfora para Yahweh, não para vocês. And it's a metaphor for his strength. E é uma metáfora para a força dele. Now let's go to Isaiah 30, verse 17. Vamos agora para Isaías 30, versículo 17. Isaiah 30, 17. Isaías 30, 17. When is 1,000 not 1,000? Quando que 1000 não é 1000? Isaiah 30 and 17. Isaías 30, 17. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Chapter 30 Capítulo 30, and verse 17. versículo 17. One thousand 1000 shall flee fugirão at the rebuke of one. na repreensão de Therefore shall you flee. Portanto, vocês fugirão, For we will ride upon the swift. pois nós cavalgaremos sobre... a gente vai cavalgar sobre os rápidos. Therefore they shall pursue you are swift.
Portanto, aqueles que te perseguirão são rápidos. 1,000 shall flee at the rebuke of one. 1000 fugirão na repreensão de um. Therefore, Yahuwah will wait, Portanto, Yahweh esperará, that it may extend rachamim. para que ele possa estender Rahamim. So, when one person, Então, quando uma pessoa, soldier, person, whatever, soldado, pessoa, enfim, brings a verbal rebuke, trouxer uma repreensão verbal, not even a military rebuke, eu não estou falando nem uma repreensão militar, just a fearful rebuke, a fearful command, só um mandamento temeroso, causing people on horses to flee. causando pessoas em cavalos fugir. Do you think a verbal rebuke can cause 1,000 to flee? Vocês acham que um comando da boca pode fazer com que 1000 fujam? Maybe, but in the context, it is symbolic. Talvez, mas no contexto aqui é simbólico. That means large, huge, a great big number that no man can number, because the strength of Yahuwah or the force of Yahuwah or the predetermined counsel of Yahuwah is greater than what you are experiencing. Esse 1000 significa que não importa quantos eles sejam, o conselho de Yahweh, o poder de Yahweh já determinou que eles fugirão na frente de vocês, ou seja, Yahweh já venceu a batalha. Go to 1 Kings, and I know we're covering a lot here, Vamos para a 1 de Reis, e eu sei que eu estou cobrindo bastante aqui, but you did come for the word, right? mas vocês vieram para a palavra, certo? I mean, that you told me that's why you're tuned in, right? Vocês me disseram que foi por isso que vocês vieram. All right, so we're going to deal with the word, Então nós vamos lidar com a palavra, because we need to know what's going on with the millennium, with the so-called millennium. porque nós temos que saber o que nós estamos lidando aqui com o suposto milênio. Now we're in 1 Kings 3:4. 1 de Reis 3, 4, Talking about Shlomo. falando de Shlomo. And the Melech went to Gibeon. E o Melech foi para Gibeon. Sorry, it's not on the screen. It's still the menu. Ooh, thank you. And the Melech went to Gibeon E o Melech foi para Gibeon to sacrifice there, para sacrificar lá, for that was a great high place. pois aquele foi um grande local alto. Well, where's that in the Torah? Onde é que está isso na Torá? He's going to Gibeon Ele está indo para Gibeon. because not because of Yahuwah's house, because of a high place. Não por causa da casa de Yahweh, mas por causa de um local alto. And he dragged with him from his capital E ele arrastou com ele da sua capital to Gibeon até Gibeon 1,000 burnt offering. 1000 ofertas queimadas. Could you imagine traveling with 1,000 Você consegue imaginar viajar com 1000 to offer to Yahuwah? coisas para ofertar a Yahweh? I don't think so. Eu acho que não. Maybe in Jerusalem, Talvez em Jerusalém, but to travel? mas viajar? Can you imagine traveling with 1,000 Doberman pinchers in your car? Você consegue imaginar viajar com 1000 Doberman Pinschers no Those teu of you carro? who believe it's possible, oh, Shaliach, I think that's literal. Okay, put 1,000 Doberman pinchers in your car and go to Gibeon, and I'll meet you there. Aqueles de vocês que acham, Xolier, é possível, beleza, coloca 1000 Doberman no teu carro e vamos para Gibeon, eu espero vocês lá. Ezekiel 47. Ezequiel 47. The man had a line in his hand, went east. O homem tinha uma linha na sua mão e foi para o leste. He measured 1,000 cubits. Ele mediu 1000 cúbitos. He brought me through the Mayam and the Mayam up to the ankles. Ele me trouxe as Mayam e das Mayam até os tornozelos. Again, he measured 1,000 cubits. De novo, ele mediu 1000 cúbitos. Verse 5, sound like Revelation 20? Again, he measured 1,000 cubits. Soa como Apocalipse 20, versículo 5. De novo, ele mediu 1000 cúbitos. Sound like Revelation chapter 20? Soa como Apocalipse 20? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. 1000. What's the point? Qual é o ponto? Living water has no limit. Água viva não tem limite. Oh, you're blowing my theology, Shaliach. Ah, você está destruindo a minha teologia, Xolier? I was looking forward to the millennial kingdom. Eu tava ansioso pelo reino milenar. Well, this is supposedly the millennial kingdom Bom, supostamente isso aqui é o reino milenar. in Ezekiel 47.
em Ezequiel 47. And in order to describe the water that's coming out from under the throne, E para descrever as águas que estão saindo do trono, the man, whoever the man is, could be Yahusha, could be a Malach. o homem, quem quer que seja esse homem, pode ser Yahusha ou Malach, He measures 1,000, then he measures 1,000, then he measures 1,000. ele mede 1.000, depois 1.000, depois 1.000, depois 1.000, So, and he sees all the water. e ele vê toda a água. He measures 1,000 cubits. It was a river. Ele mede 1.000 cúbitos, era um rio. Then he measures 1,000 cubits, E aí ele mede 1.000 cúbitos, and it was the water going to the loins. e foram as águas indo até o lombo. Then he measures another 1,000, water to the ankles, E aí ele mede mais 1.000, água até water os to the tornozelos, loins, água até os lombos, waters that could not be traversed. águas que não poderiam ser atravessadas. So how many believe that every river, every manifestation of water was 1,000 cubits? Então quem aqui acredita que todo rio, toda manifestação era 1.000 Não. cúbitos? The point is there's no end, there's no limit to the greatness and grandeur and number of vessels Yahuwah can fill with living water. Não, mas isso significa a grandeza das águas vivas de Yahweh, que elas não têm limites. Por isso, 1.000, a grandeza, algo sem fim. Let's go back to Devarim 32:10. Vamos voltar a Devarim 32:10. I want the Torah. Okay, I'll give you the Torah. Eu quero a Torá, tá bom? Beleza. Does the Torah use 1,000 metaphorically or physically? A I mean, Torá usa- spiritually? A Torá usa 1.000 metafórica ou espiritualmente? Well, let's find out. Vamos descobrir. How could one chase 1,000? Como alguém pode perseguir 1.000? How could two put 10,000 to flight? Como que dois podem botar 10.000 Here's the answer. a fuga? One cannot chase 1,000. A resposta é, não consegue perseguir 1.000. Two cannot put 10,000 to flight. Dois não conseguem botar 10.000 para fugir. So those numbers, 1,000 represent the rock of their salvation. Então esse número 1.000 significa a rocha da salvação deles. For their rock is not like our rock. Pois a rocha deles não é igual Well, à nossa. This has nothing to do with the literal number 1,000. Isso não tem nada a ver com o número... Oh, I wish I had a fan club right now. Find me a fan club. Me encontre um fã-clube, por favor. This has nothing to do with oh, we can't chase 1,001 because that's not in the cards. Isso não tem nada a ver com 1.001, porque isso aqui não está na carta. Do you see it on the screen? Não, sir. Well, I can fix that. I can fix that. You need to see this. Y'all need to see this. What verse are we on? 30, we're on 30 of Deuteronomy 32. Nós estamos no versículo 30 de Deuteronômio 32. Deuteronomy 32:30. Deuteronômio 32:30. Now you see it. Yes, sir. How? Como? How can one chase 1,010 and two chase 10,000? Como que 1.000 podem perseguir 10.000 e 2, 10.000? So the 1,000 doesn't mean that if it's 1,003, our rock can't handle it. Isso não significa que se ao invés de 1.000 forem 1.003, que a nossa rocha não consegue lidar. The point, the object lesson in 31 is our rock is with us. Their rock cannot defeat us. So 1,000 is a number of Yahuwah's strength, authority, power, and our rock compared to the puny rock of the ones and the twos. These numbers are used symbolically to indicate what? That our rock is not their rock. Basicamente, esses números estão aqui para simbolizar que a nossa rocha não é a rocha deles. Em outras palavras, 2 conseguem fazer 10.000 fugir, porque a nossa rocha não se compara à rocha deles. A nossa é a rocha da nossa salvação. Ela tem poder sobre as outras. Psalm 50, verse 10. Salmo 50, versículo 10. Now, this is the one that gets me. I don't know which one of these get you, Eu não sei qual desses aqui que pegam vocês, mas esse aqui é o que pega eu. but this is the one that gets me. Esse aqui é o que me pega.
So if we believe the millennium is a literal 1,000 years in a book of symbols and allegories, Se nós acreditamos que o milênio significam literais 1000 anos em um livro que é todo simbólico then, com then, you, alegorias, then you must believe this. então você tem que acreditar nisso. Yahuwah says in Psalms Tehillim 50 verse 10, Yahweh diz em Salmos, Terrilim 50, versículo 10, every beast of the forest is mine, que todo animal da floresta é meu, and the cattle on 1,000 hills. e o gado sobre 1000 colinas. That means if there's 1,002nd hill or 1,003rd hill, Isso significa se há a colina número 1002 ou a 1003, if we take this literally, se nós levarmos isso ao literal, somebody else owns that. esse gado é de outra pessoa. That's funny. That is, I mean, I think I'm making my point here. Eu acho que eu estou fazendo meu ponto aqui. And let's not forget the parentheses. E não vamos esquecer os parênteses. And let's not forget the visions and the symbolism. E não vamos esquecer as visões e o You want to take simbolismo. the number 1,000 literally? That means in the entire earth, Tu quer levar o número 1000 literal? Beleza, então significa que na terra inteira, Yahuwah only owns the cattle on 1,000 hills. Yahweh só é dono do gado em 1000 colinas. Somebody else owns the cattle on the 1,003rd and 2nd hill. Agora, o gado da colina 1002 e 1003 é de outra pessoa. Yosh, you think they get the point here? Yeah, I believe so. Well, some are still not going to get it. Still not going to get it because they're boiled down in what grandma taught them. Okay, Right. Algumas pessoas não vão entender isso porque eles estão fervidos no que a avó deles ensinou. I'm not grandma. Eu não sou avó de ninguém. I don't have to walk on eggshells. Eu não tenho que andar em casca de ovos. Or because Yahusha is the spirit of prophecy. E Yahusha é o espírito da profecia. That's what you hear, the spirit of prophecy. Vocês ouvem o espírito da profecia. Since we're in Psalms, let's stay there. Já que nós estamos no Salmo, vamos ficar lá. Let's go to Tehillim Vamos para Terrilim 84:10. 84:10. Tehillim Terrilim 84:10. 84:10. Oh, I'm right here. I might as well stay here. Alrighty. Tehillim 84:10. Terrilim 84:10. See it? Yep. For one yom Pois yom in your courts, nos teus átrios, O Yahuwah, ó Yahweh, is better than 1,000 yamim elsewhere. é melhor do que 1000 yamim em outro You lugar. notice how throughout Scripture it's never 1,001, 1,010, 1,499, 1,534. You ever notice that? Vocês já perceberam que nas escrituras é sempre 1000, nunca é 10.000, nunca é 1440, I 1544. understand this doesn't go down well. I understand that. Eu entendo que isso não é de fácil digestão, eu entendo. But you said you like to be challenged, right? Mas vocês disseram que gostam de ser desafiados, How are you certo? going to grow if we're not if you're not allowing folks to challenge you? How are you going to grow? Se tu não permite que as pessoas te desafiem, como é que você vai crescer? You notice when Yahweh wants to make a point about big, huge, important, Você percebe que o Yahweh quer fazer um ponto sobre algo grande, gigantesco, importante, he's a ótimo? 1,000 times better than any other rock. Ele é 1000 vezes melhor do que qualquer outra rocha. He's 1,000 times stronger than any other rock. Ele é 1000 vezes mais forte do que qualquer outra rocha. He owns a cattle on 1,000 hills because all the other Elohayim own nothing. Ele é dono do gado em 1000 colinas porque os outros Elohayim não têm nada. That's how he uses 1,000. É assim que ele usa 1000. I would one day in your presence Um dia na tua presença is better than 1,000 elsewhere. é melhor do que 1000 em outro local. Let's go back to Psalm 91. Vamos de volta para o Salmo 91. I don't mean back, I mean forward. Quer dizer, não de volta, mas para frente. Tehillim 91, Terrilim 91, verse 7. versículo 7. We love this verse. A gente ama esse versículo aqui. Tehillim 91, verse 7.
Terrilim 91, versículo 7. 1,000 will fall at your side, 10,000 at your right hand, but disaster, terrorism, etc., shall not come near to you. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua mão direita, mas o desastre natural, os inimigos, nada chegará perto de ti. Does that mean if there are 1,020 soldiers or 1,020 demons, that those 20 will not fall at our side? Is that what that means? Isso significa que se houverem 1.002 inimigos ou 1.003, aí eles não vão cair do nosso lado. É isso que significa? And wasn't John a Hebrew? E João não era um hebreu? Wasn't John writing in the same spirit of Daniel, unsealing the sodot, the secrets? João não estava escrevendo no mesmo princípio de Daniel, descobrindo os sodotos, os mistérios? John was not a Baptist. João não era batista. John was not a Catholic. João não era católico. John was not Shakespeare, who wrote in Victorian English. João não era o Shakespeare, que escrevia no inglês vitoriano. When he wrote 1,000, he was writing the same thing, that Yahuwah owns a cattle on 1,000 hills, meaning a 1,000-year millennium means Yahuwah is in charge, get the hell out of the way. Ele estava escrevendo, não que 1.000 significa 1.000, mas quando ele escreveu que o reino era de 1.000 I anos, said Yahuwah is in charge now. significa que Yahweh está no controle agora, sai do meu caminho. So this doesn't mean that 1,000 will fall at our side and 10,000. So if it's 1,020, the other 20 will not fall at our side. Então isso aqui não significa que 1.000 cai do nosso lado, mas se for 1.020, os outros 20 não vão cair. Tehillim 105. Terrilim 105. Tehillim 105, verse 8. Terrilim 105, versículo 8. So there's plenty of evidence that 1,000 is symbolic. Tem uma plena evidência que 1.000 é simbólico. I mean, there's more evidence than we can handle in 2 hours. Há mais evidência que dá para lidar com em 2 horas. This is ridiculous. We can be looking at scriptures for the next 3 hours. Isso aqui é ridículo, a gente pode ficar olhando essa escritura pelas próximas 3 horas. But I'm going to do it because you've got to see the other side of the coin. Mas vocês têm que ver o outro lado da moeda. Oh, I did that there. Tehillim 150, verse 8. Terrilim 150, versículo 8. I got too much stuff open here. So I'm going to have to close some of this. This is an eye-opener. Isso aqui é de abrir os olhos. Psalm 105, verse 8. Salmo 105, versículo 8. This is like surgery, man. Isso aqui é igual cirurgia. That's exactly what this is. Exatamente o que é isso aqui. It's the rightly dividing of the word. Esse aqui é o dividir correto da palavra. Yahuwah is our Elohim. Yahweh é o nosso Elohim. His mishpatim are in all the earth. Os mishpatim dele estão por toda a terra. So the context is that his ways are in charge of all the earth. Então, o contexto aqui é que os caminhos dele estão no controle de toda a terra. And he remembered his Brit Leolam Vaed. Ele lembra da sua Brit Leolam Vaed. He remembered his covenant forever. Ele lembra da aliança dele para sempre. Because he commanded his word for 1,000 generations. Porque ele ordenou a palavra dele por 1000 gerações. There's only one problem. Só tem um problema. From the first Adam O primeiro Adão to the second Adam até o segundo Adão, to where we are today até onde nós estamos hoje, is 6,000 years é 6.000 anos, as opposed to 1,000 generations. oposto a 1000 gerações. What is 1,000 generations? O que é 1000 gerações? 100 times 1,000. What's that, Rifki? 100 vezes 1000. Huh? 100,000. 100,000 years. 100.000 What anos. what if a generation is 40 years? E se uma geração for em 40 anos? 40,000 years. 40.000 anos. Man is not even 7,000, 8,000 years old left on the earth. Os homens não estão nem há 6, 7.000 anos na Terra. So are you going to think Yahuwah is saying, literally, I will keep my covenant for a literal 10,000 years? With who? Man is
Man is only 6,000 years old. Who are you going to keep covenant with? Então, vocês acham que os homens estão na Terra só 6, 7 mil anos, mas Yahweh falou que a aliança dele dura até 40, 1000 gerações. Então, com quem que ele vai guardar essa aliança se a gente só está aqui há pouco tempo? If you believe doomsday theology and the world's going to be burned in a nuclear holocaust, there's no one left to keep covenant with. Se vocês acreditam na teologia do holocausto nuclear, daqui o resto das gerações não vai ter mais ninguém para guardar a aliança. So all Yahuwah is saying is what I did to Abraham and Isaac, Então tudo que Yahweh está dizendo é o que eu fiz para Abraham e Isaac, I'll do to you. eu farei para vocês. My covenant A minha aliança is forever. é para sempre. All right, just like my good friend Apostle Peter says, if something is from Yahuwah, it has forever on it. Assim como meu bom amigo Peter Martinez fala, se alguma coisa vem de Yahweh, ela tem para sempre escrito sobre ela. So when is 1,000 not 1,000? Então, quando que 1000 não é 1000? Do you want me to go back? É que eu volte? I've been giving you scriptures now for 45 minutes. Eu estou te dando escritura há 45 minutos. And John wouldn't dare violate that because he understood that's the Hebraic, that's the Hebraic language in a flowery fashion. E João não negaria isso, porque essa é a linguagem hebraica da sua forma florida. Let's go to Tehillim 119, Vamos para Tehillim 119, 72. 72. Oh my. Tehillim 119, 72. Tehillim 119, 72. The Torah of Yahuwah A Torá de Yahweh is better to me é melhor para mim than thousands of gold and silver pieces. do que milhares de peças de ouro e prata. So in this corner, we have the Torah of Yahuwah's mouth. Então, num canto, nós temos a Torá da boca de Yahweh. In this corner, we have 1,000 pieces of gold and silver. E no outro canto, nós temos 1000 peças de ouro e prata. So again, we see 1,000 being used De novo, nós vemos 1000 sendo usado to compare Yahuwah para comparar Yahweh and his Torah e a Torá dele to material things, a coisas materiais. mammon. Mamon. This is not, well, the Torah of your mouth is not as good as 10,000 pieces of gold and silver, because 10,000 pieces of gold, everyone knows, is better than your Torah, right? Wrong. Agora, a tua Torá não é tão boa para mim quanto 10.000 peças de ouro, porque a gente sabe que está escrito que a tua Torá só é melhor do que 1000 peças, certo? Errado. All right? Some bozos would think, oh, well, some Mammonites. You ever hear the Mammonites? Alguns mamonitas, já ouviram falar deles? People that are consumed with mammon, Pessoas que são consumidas pelo mamon, the Mammonites. os mamonitas. They'll say, well, maybe not, but if this scripture said 100,000 pieces of gold and silver Eles falam, bom, talvez não. Se essa escritura falasse 100.000 peças de ouro, are better than the Torah, elas são melhores do que a Torá. we know they're stupid. Nós sabemos que isso é estúpido. And we all know there's no cure for stupid. Todos nós sabemos que não há cura para estúpido. Okay? So if you lack wisdom, ask for wisdom. Então, se te falta sabedoria, peça mais. But if you're stupid, you need to ask for help. Mas se tu for estúpido, tu precisa pedir Because ajuda. wisdom's not going to help you. Porque a sabedoria não vai te You need a ajudar. new heart and a new mind in order to cure stupid. Tu precisa de um novo coração e uma nova mente para curar a estupidez. So here again, we see 1,000 used to indicate that the Torah is much greater, bigger, more significant than thousands of gold and silver. It's not literal gold 1,000, it's metaphoric, figurative. Então aqui a gente vê que a Torá é melhor do que não só 1000 peças de ouro, mas do que é metafórico para dizer que é melhor do que qualquer quantidade de ouro, do que qualquer riqueza. Tehillim 144:13.
Terrilim 144:19. Tehillim 144:13. Terrilim 144:19. That our storehouses may be full, Para que os nossos depósitos sejam cheios, supplying, supplying all kinds of supply. suprindo qualquer tipo de suprimento. That our sheep may bring forth thousands of babies, Para que as nossas ovelhas tragam milhares de bebês. and 10,000 babies in our street. E 10 milhares nas nossas ruas. Well, if the sheep and the goats brought forth 10,000 babies in the street, you would have a health crisis. Se as ovelhas trouxessem 10 mil bebês, No, nós teríamos uma crise na cidade. You would have a caca crisis. Nós teríamos uma crise de caca na rua. Does anybody think? Does anybody think thousands means thousands here? Vocês acham que milhares significam milhares aqui? The fact is, Yahuwah is such a great Yahuwah Yireh, such a great provider Vocês acham que um grande Yahweh Irê, tal provedor como ele é, that it's as if we had thousands of sheep que é como se nós tivéssemos milhares de ovelhas in our streets, nas 10,000, nossas ruas, 10 milhares, 20,000. 20 milhares. How come it's not 10,399? Como que não é 10.399? How come it's not 10,499? Como que não é Since you think the 10.499? numbers are always literal. Já que vocês acham que números são sempre literais. Because unlike the Southern Baptist mind, a Hebrew mind should know that a millennium does not necessarily mean 1,000 years. Mas porque nós não somos batistas, nós temos a mente hebraica, então nós deveríamos entender que um milênio não significa literalmente 1000 anos. It might, Talvez, but it's got to prove itself. mas isso tem que se provar. It might mean 1,000 years, Talvez signifique 1000 anos, but it might not. mas talvez não. Because the Hebraic mind says it might not. Porque a mentalidade hebraica diz que talvez não. Tehillim 68:17. Terrilim 68:17. Tehillim 68:17. Terrilim 68:17. The Mirkavot of Elohayim As Mirkavot de Elohayim are 20,000. são 20 mil. So Yahuwah has 20,000 chariots. E Yahweh tem 20 mil carruagens. How come it's not 20,333? Mas como é que não são 20 How come mil? Yahuwah always has a round number? Did you ever ask yourself that? Por que não é 20.393? Por que é sempre um Ah. número cheio? How come there aren't 10 and a half plagues? Como é que não é 10 Right? mil pragas e meia? Some of you all have a house Alguns de vocês todos têm casa. and you have 3 full bathrooms E vocês têm 3 banheiros and you have a half a bathroom. e vocês têm um banheiro e meio. So you have 3 and a half bathrooms. Então vocês têm 3 banheiros e meio. So I've never heard of a half a bathroom, but in real estate, there's a half a bathroom. Eu nunca ouvi falar de um banheiro pela metade, Right? mas no It's a- ramo imobiliário há. If somebody tells me, if I didn't know anything about real estate and somebody told me that there's half a bathroom, I say, well, where do I go to use the shower? Because half of it's missing. Se alguém dissesse pra mim, tá, mas na tua casa vai Right? ter um meio banheiro. Tá, mas como é que eu tomo banho? Não tem como, porque não tem chuveiro, só tem um vaso. Why do you think Yahuwah always says 10,000, Por que vocês acham que Yahweh sempre diz 10 mil? 1,000, 1000, 50,000? 50 mil? Because 1,000 means such a number that your small Jewish chicken noodle brain can't eat it. Porque 1000 é para significar um número tão grande que o teu cérebro de galinha judeu não consegue entender ou mensurar de tão grande que é. But when we get to Revelation, exactamente, 1000 años, pero exactamente. Mas quando a gente chega no livro de Apocalipse, não, são exatos 1000 anos, é exatamente Only Apocalypse. só Apocalipse. No in Mateo, no in Marcos. Não em Mateus, não em Marcos. See how crazy this is? Vocês estão vendo quão louco é If isso? you want to believe there's a 1,000-year kingdom, be my guest. Se vocês querem acreditar que há um reino de 1000 anos, por favor, Be my guest. sejam meu convidado. It's not going to divide us as brethren. Isso não vai nos dividir como irmãos.
I'm just trying to show you that's not the original Hebraic mind. Eu só estou tentando te mostrar que essa não é a mentalidade hebraica original. And I'm winning E eu estou ganhando, because I got the word on my side. porque eu estou com a palavra do meu lado. Did I show you 68:17? Yes, sir. You just did. So let's go back to that. Vamos voltar para 68:17 de Salmos. Oh, let me put it on the screen. Deixa eu botar na tela aqui. So Yahuwah only has, because his license ran out. Então a licença de Yahweh terminou When antes. Yahuwah was making chariots, he lost his patent. Quando Yahweh estava fazendo carruagens, ele perdeu a patente dele. So right now he's stuck with the same 20,000 and he has to keep fixing them. Então agora ele está com as mesmas 20 mil e tem que ficar consertando elas. Because he had a self-imposed rule that he can't get 20,010. Porque ele teve a regra autoimposta de que ele não pode passar das 20.010. And he has thousands of melachim because Yahuwah he just doesn't want to do half 100 here and 100 there. He's got to go by thousands. E ele não pode, ele tem milhares só, porque ele não pode fazer 200 aqui, 300 ali, ele tem que ir por milhares. No, my friends. Não, meu amigo. No, my friends. Não, meus amigos. Let's be mature. Sejamos maduros. If you want to believe in the millennial kingdom, be my guest. Se tu quer acreditar no reino milenar, por But, favor. but don't tell me there's no precedent for the number 1,000 symbolizing something far greater than a millennial kingdom. Mas não me diga que o número 1000 não tem um precedente, não tem vários precedentes escriturais para dizer que significa algo metafórico, como o reino milenar. And Jubilees 23:27 says the same thing, basically. E Jubileus 23:27 diz basicamente a mesma coisa. Jubilees 23:27 and 31. Jubileus 23, 27 e até o 31. And for the sake of time, I don't want to go there. E pelo tempo eu não quero ir lá. But it says the same thing. Mas lá diz a mesma coisa. So now let's close where we started. Então vamos terminar onde a gente começou. Let's go to Chazon. Vamos para Razon. Let's read it again Vamos ler de novo. and allow the Ruach to minister in a different perspective. E vamos permitir que o Ruach ministre numa perspectiva diferente. So Chazon. Então, Razon. So you will notice again, Vocês vão notar que, de novo, parenthetical, parênteses, parenthetical. parentético. Thousand years. 1000 anos. The devil is shut up for 1,000 years. O demônio é fechado por 1000 anos. Then he's loose for a season. E aí ele é solto por uma estação. Okay. What if the devil was tied up E se o demônio fosse solto and shut up e guardado, when Yahusha shut him up quando Yahusha guardou ele in the wilderness no deserto, when he was fasting for 40 days and 40 nights? quando ele estava jejuando por 40 dias What e if 40 what noites? if those 40 days and 40 nights began the second Exodus, E se esses 40 dias e 40 noites começaram no segundo êxodo, promised in Jeremiah 16, prometido em Jeremias 16, that the latter Exodus would be greater than the former Exodus? que o último êxodo seria maior do que o primeiro, That like the first Exodus that took 40 years to achieve pay dirt, que o primeiro êxodo que demorou 40 anos para atingir o pagamento, the second Exodus would also be 40 years. o segundo êxodo também seria de 40 anos. What if Yahusha's rule, when he was casting out devils and he bound the enemy, E se o reino de Yahusha, quando ele estava expulsando demônios e prendendo eles, in the Beelzebub discourse, no discurso de Beelzebu, where he was accused of casting out devils by Beelzebub, onde ele foi acusado por expulsar demônios sendo Beelzebu, he o said, próprio Beelzebu, if I bind the enemy with the finger of Yahuwah, what has arrived? aí ele falou, se eu tô prendendo demônios com o dedo de Yahweh, o que chegou? My kingdom. O meu reino? My kingdom begins the second Exodus, doesn't it? O meu reino começa no segundo êxodo, não começa? And once the second Exodus begins, what happens if, like the first Exodus, it's 40 years? E se o segundo êxodo começa, e se ele for como os primeiros 40 anos?
And what happens if when I return in 70 AD, those are the 40 years of the second Exodus? E o que acontece que quando eu retornar em 70 AD, esses foram os 40 And anos what do if segundo êxodo? that Exodus is forever? E se esse segundo êxodo seja para sempre? Because the age that we're in now, which is the Messianic age, meaning Messiah has come not once, but twice, there is no end of his kingdom. The one that began when he bound Satan, Beelzebub, the one that began when he bound the enemy in the dry place in the desert, began the second Exodus that's been going on now for 2,200 years, so that this Exodus is much greater than the first Exodus. What if? Então, e se esse segundo êxodo, que é maior do que o primeiro, começou quando o Mashiach retornou em 70 AD? Então, nós estamos na época messiânica, porque ele voltou, certo? Ele veio e voltou. Então, esse segundo êxodo está acontecendo há 2.200 anos. E se esse segundo êxodo está acontecendo até agora? What if Yahuwah is doing something much bigger than the 1,000-year kingdom? E se Yahweh está fazendo algo muito maior do que um reino de 1000 anos? He began to rule and reign when he bound Satan while he was here in his first coming. Ele começou a reinar quando ele prendeu Satanás enquanto ele estava aqui na sua primeira vinda. What if he set his people free in 70 AD for resurrection and life? E se ele libertou o povo dele enquanto esteve aqui em 70 AD para a ressurreição e para a vida? In Hebraic thought, and I'm going to leave you with this. No pensamento hebraico, eu vou deixar vocês com isso. I'm going to leave you with this. Eu vou deixar vocês com isso. In Hebraic thought, No pensamento hebraico, there was none of this millennial stuff. não tinha nada desses troços de milênio. Little season, big season, small season. None of it. Pequena estação, grande estação, nada disso. This is all recent memory, recent development. Isso é tudo memória recente, de desenvolvimentos recentes. And Yahusha agreed with this, by the way. E Yahusha concordou com isso, So it aliás. doesn't really matter what the rabbi said. Então não importa o que os rabinos falam. There is the Olam Hazeh, Há o Olam Hazeh, this age. essa época, Then there's the Exodus of 40 years. e aí há o êxodo de 40 anos. The Exodus of 40 years is the transition O êxodo de 40 anos é a transição from Egypt to Yasral. do Egito para Yasrahal. And the final age, E a época final, the Olam Haba, o Olam Rabá, does not begin não começa until the 40-year transition is over até que a transição de 40 anos esteja terminada. and the Olam Haba arrives. E o Olam Rabá So chega. if the first Olam Hazeh Então, se o primeiro Olam Hazeh ended with the resurrection, terminou com a ressurreição, Satan, when Yahusha bound the enemy quando Satanás prendeu o inimigo from working in his children, de trabalhar nos filhos dele, evil will never cease. o mal nunca vai That's why in cessar. Revelation 22, if you read carefully, outside the gates, there are idolaters, whoremongers, liars, thieves. Evil will never cease. Evildoers will cease. Let me say that again. Evildoers will cease, but there is no cessation of evil. Reread Revelation 22 and see who's outside the gates while you and I are inside the gates. É por isso que em Apocalipse 22 diz que por mais que seja o reino milenar, por mais que ele já esteja vindo, ainda tem o mal do lado de fora. Os fazedores do mal são julgados, mas o mal ainda está do lado de fora. Por isso que em Apocalipse 22 nós lemos que nós estamos dentro dos portões, mas existe o mal do lado de fora. So Yahusha kept saying, if those who are worthy to inherit the world to come. Então Yahusha ficou dizendo o tempo todo, aqueles que são dignos do mundo When the por vir, Romans are coming in 70 AD and the Son of Man comes to judge the earth, pray that you are what? Worthy to what? Escape these things and what? Stand before whom? The Son of Man. Did he not say that? He sure did. Yahusha não disse isso. Quando o Filho do Homem chegar, estejam preparados para estarem fora da cidade, ou dentro da cidade, mas dentro da proteção dele. Yahusha não falou isso? So we have great precedent Então nós temos grande that precedente 1,000 represents greatness and humongous power and authority. que 1000 representa All powerful. o gigantismo do poder. Ele é todo poderoso, All powerful, omnipotent.
onipotente, ele é todo poderoso. And once you go through the second Exodus of transiting to the Jeremiah 31:31 new covenant, E uma vez que nós passamos dessa grandiosidade do segundo êxodo da aliança nova de Jeremias 31, that covenant positions you to live forever or be resurrected and then live forever. essa posição te permite viver para sempre, então ser ressuscitado e viver para sempre. So during those 40 years, Então, durante esses 40 anos, heaven and earth passed away os céus e a terra passaram, because the temple was destroyed. porque o templo foi destruído. That was the authority of that day. Essa foi a autoridade daquele tempo. And our people went through and the world for that matter, went through a 40-year transitional period E o nosso mundo, o mundo inteiro passou por essa transição. that ended in the judgment of Egypt, Isso terminou no julgamento do Egito, where our Lord was crucified. onde nosso mestre foi crucificado. Revelation 11, Apocalipse 11. that's Sodom and Egypt. Isso é Sodoma, o Egito. That brought in the new heavens and the new earth, E isso trouxe os novos céus e a nova terra, the new covenant, a nova aliança, which didn't nullify the Torah. It gave us the desire to do it because now the Torah is written on our hearts. que não nulificou a Torá, mas nos deu o desejo de cumpri-la, porque agora a Torá está nos nossos corações. And the age to come we are now in. Since 70 AD, we are in the age to come. E a era por vir, desde 70 AD, nós já estamos na era por vir. Because we succeeded in the first age, we believed in Yahusha. A mixed multitude came out of that quagmire, Porque nós somos bem-sucedidos na época de Yahusha. Esse remanescente saiu desse troço que aconteceu. and now we are with Yahusha forever, E agora nós estamos com Yahusha para sempre, according to Romans 14. de acordo com Romanos Whether 14. we live or we die, therefore we are the master. Quer vivamos ou morramos, portanto, no entanto, nós somos do mestre. That's why the new covenant is a better covenant, É por isso que a aliança renovada é uma aliança melhor, built on better promises. construída sobre promessas Because melhores. the Torah can take us and position us through the 40 years in the wilderness, Porque a Torá pode nos posicionar através dos 40 anos do deserto, 30 AD to 70 AD. 30 AD até 70 AD, Then Yahusha comes, Joshua, e aí vem Yahusha, and takes us to the promised land. Josué, e nos leva até a terra prometida. And in the promised land, we live forever. E na terra prometida nós vivemos para sempre. Is this physical? No, Isso é físico? Não. because Luke 17:21, Porque Lucas 17, 21. the kingdom of Yahuwah O reino de Yahweh will never be seen or come with observation. nunca será visto ou virá com a You're observação. going to have to trust Tu vai ter que confiar that all those symbols John showed you in the book of Revelation que todos esses símbolos que João te mostrou no livro de Apocalipse have come to pass in our age. aconteceram You're na gonna nossa you're época. gonna have to have you're gonna have to have Yahusha himself show you that. Tu vai ter que ter Yahusha te mostrando essas coisas. So the millennium does not necessarily lead to eternity. Então, o milênio não necessariamente leva à eternidade. Eternity for you and I without observation began when we accepted the terms of the new covenant. A eternidade para eu e vocês começou quando nós aceitamos o termo da nova aliança. I'm done. The Ruach says, stop. O Ruach falou, chega. Stop. I've given you enough to think about. Já lhes deu o suficiente para pensar. And I've given you enough to stay pliable. E eu lhes dei o suficiente para ficar, para And you permanecer can drink of the maleáveis. same things that I'm drinking of. Vocês podem beber do mesmo que eu estou bebendo. If you stay humble Se vocês permanecerem humildes and teachable. e ensináveis. Ladies, would you mind coming up? Ladies, we want to wish you from Goshen Betzafon, Nós queremos lhes desejar de Goshen Betzefon, a Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, a healthy Chodesh, Chodesh saudável, a prosperous Chodesh. Chodesh próspero. In the 6th month, because of the Zadokite time, No 6º mês, por causa do tempo Zadokita, we have the feast of new oil, nós temos a celebração do novo azeite. The counting 29. day 29. Hoje é o dia 29. Then we have the feast of new wood. E aí nós temos a celebração da lenha nova. And then we have the feast of trumpets, E aí nós temos a celebração das trombetas, 31 days hence.
daqui a 31 dias. Don't forget, after the It's got- 6th month, you have to put the season marker. Não esquece, depois do mês 6, você tem que colocar o marcador de estação. Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Come to Yah while there's time. Even the fathers of this generation cling to Yah, the Almighty. Let all the nations from this generation come to Yah while there's time. Praise Yahuwah because He is the shield against all human swords. He protects and defends His people from the conquerors. The Babylonians tried, the Assyrians as well. They won some battles, but not the war. They had weapons that we deserved. But our protection was not made with hands. He was, He is, and He will ever be the shield of Israel for all eternity. Praise Yahuwah because He is the shield against all human swords. He protects and defends His people from the conquerors. Praise Yah because He is the shield against all human swords. He protects and defends His people from the conquerors. Now we stand in Torah to live our lives because the Creator of all is by our side. There will be some violence going on in the world, but we have the shield of Israel. Praise Yahuwah because He is the shield against all human swords. He protects and defends His people from the conquerors. Praise Yah because He
generation cling to Yah, the Almighty. Let all the nations from this generation come to Yah while there's time. Even the fathers of this generation cling to Yah, the Almighty. Let all the nations from this generation come to Yah while